Amigos do Fórum Norte Gaúcho, é com grande satisfação que estamos iniciando o 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 8º Fórum Norte Gaúcho do Milho. É um evento que vai ser realizado de forma virtual, a exemplo do que foi ano passado, em função dessa pandemia toda que se estabeleceu no mundo inteiro. A comissão organizadora, formada pelo Sindicato Rural, pela Emater, pela CIAS, pela Associação dos Engenheiros Agrônomos Getúlio Vargas e pela Unideal, em parceria com o Poder Público Municipal de Getúlio Vargas, estamos levando aos senhores nesse evento palestras que entendemos ser de profunda importância para que aplicado na sua atividade, especialmente então no trigo e no milho, fará a diferença nos seus empreendimentos. Desejamos aos senhores um excelente fórum e que acompanhem a nossa programação. 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e 8º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Em nome do Poder Executivo Municipal, nós queremos saudar a todos. Acreditamos na força da agricultura e temos a certeza que, com informação, estaremos levando renda ao homem do campo e contribuindo para a sucessão familiar. Muito obrigado a todos que acreditam na força do agro. Convido a todos, nesse momento, para acompanharem a palestra Análise e Perspectivas para o Mercado do Milho, com o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Bom, então vamos para o mercado de milho. Nós temos aqui, primeiro, a produção mundial do milho. Vejam que, só vou diminuir aqui um pouquinho. Vejam que nós temos uma perspectiva, uma projeção do USDA de um crescimento de 1,8% aqui em 2021, o mundo recuperando-se da queda do ano passado de 0,7%. Vejam que esse 1 bilhão 137 milhões de toneladas, ele é um novo recorde, um valor bastante substancial. Vamos discutir mais a miúde depois, se esses números fazem completo sentido ou não, mas de qualquer forma aqui estão os dados. E agora abrindo então esta projeção entre os países, notem que os Estados Unidos, que é o maior produtor, se recupera em 2021. Mas ele se recupera para um patamar abaixo do que foi em 2019, bem abaixo do que foi lá em 2018, bem abaixo de 2017, se recupera em relação a 20, onde eles tiveram problemas climáticos sérios e com isso diminuíram a sua produção em um pouco mais de 5%. Agora estão crescendo 4%, mas na esteira da recuperação do ano passado. E mesmo assim, não é uma recuperação consistente, mesmo assim não repõe os níveis anteriores do problema climático. Nós temos a China fazendo todo o esforço do mundo para conseguir produzir no seu território, com todas as dificuldades que todos nós sabemos. Vamos para manter a produção esse ano lá. O Brasil, o terceiro maior produtor de milho, há uma expectativa de 109 milhões de toneladas. Eu tenho dúvidas, vou falar isso um pouco mais à frente, por que eu tenho dúvidas, mas nós estamos trabalhando com uma perspectiva de produção menor para milho no Brasil. Já vou aqui adiantar, nós não tivemos uma boa primeira safra de milho por conta das questões climáticas lá no Centro-Oeste. É muito pouco provável que nós teremos uma safra tão expressiva quanto essa. Mas ok, aí estão os números, e nós precisamos aqui ser transparentes e mostrar os números tais quais eles se mostram. Depois nós temos numa perspectiva, já aquele pavilhão de produtores menores, né, que produzem menos de 100 milhões de toneladas, temos a União Europeia com queda na sua produção, e a Argentina. Eu quero chamar aqui a atenção para a Argentina, porque a Argentina sempre é o nosso principal fornecedor de grãos quando o Brasil necessita. Enfim, o Brasil está necessitando de grãos. Agora, pelas questões lá da Argentina, as questões climáticas argentinas, vejam que nós temos uma menor produção. E não é uma redução pequena, nós estamos falando quase 8% de queda na produção do milho na Argentina.
E por que esse fator é relevante, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos perdas importantes com a produção de milho, que na Argentina, que está aqui do lado, também teve perdas em menor escala, mas teve. Por que eu quero deixar muito claro para vocês, e quero que vocês lembrem que a Argentina reduz a produção? Porque depois, quando nós olharmos as exportações da Argentina, nós vamos perceber que o USDA ainda não revisou para baixo as exportações da Argentina. Então, veja, se nós temos uma menor produção e uma queda tão significativa na produção, será que faz sentido não haver menor exportação, já que nós teremos uma produção significativamente mais baixa? Então, este é um ponto para ser avaliado, e fica aqui já a nossa chamada de atenção para este dado. A Ucrânia é um grande exportador, tirando os Estados Unidos, tirando o Brasil, logo vem a Ucrânia, e a Ucrânia é a quarta maior força exportadora, vou mostrar mais adiante. Só que essa quarta maior força exportadora está diminuindo quase 18% a sua produção no ano de 2021. Então vejam, senhores e senhoras, que nós não temos uma perspectiva de crescimento da produção de milho robusta. O Brasil mesmo, nós temos dúvidas se teremos esses 109 milhões de toneladas. Aí quando olhamos a produção argentina, a produção da Ucrânia, que são exportadores globais, e que a Argentina é um possível exportador do Brasil para o Brasil sempre, a Ucrânia, pelo seu tamanho nas exportações, também é candidata, mas a gente vê essas reduções enormes nas produções deles. Então vejam que aqui a gente já começa a construir um cenário do lado da oferta, que é um cenário positivo, é um cenário acalentador. Então, nos parece que, até este momento, temos um cenário de oferta interessante. Agora vamos ver o lado passamos do lado da oferta para a demanda, olhando o consumo. Vejam que o consumo ele tem um crescimento também de 1,8%, idêntico ao crescimento da produção. No entanto, o consumo já tinha crescido em 2020, diferente da produção, que caiu em 20, o consumo aumentou. E em 21, nós temos a mesma taxa de crescimento. Entretanto, nós estamos aumentando a produção num ritmo menor do que o consumo, porque em 2020 a produção foi menor do que o consumo. Então, mesmo que a gente cresça a mesma taxa relativa, em termos absolutos, nós estamos aumentando mais o consumo do que a produção. E aí então, vejamos, este aumento do consumo, ele se dá 0,9% no consumo não industrial, principalmente etanol, lá nos Estados Unidos, e 2,4% para a produção de ração, consumo alimentar. Então, vejam que essa produção para a ração, isso vem sendo uma constante, ela crescendo num ritmo bem maior e se mantendo numa curva ascendente ao longo do tempo. E quando nós olhamos os consumidores mundiais de milho, que sem dúvida o maior justamente são os Estados Unidos, eles têm queda em 2020 no consumo e têm queda em 2021. Sobretudo por essa questão do etanol. Agora vejam a China. A China cresce 1,46% o consumo em 20 e deve crescer mais 4% o consumo em 2021. Então nós temos aqui uma situação bastante favorável. A União Europeia, que, enfim, tem todas as dificuldades delas, todas as questões regulatórias, todas as escolhas que eles optaram por fazer, está com queda no consumo no biênio, mas depois nós temos o Brasil crescendo e acho que a gente cresce mais esse consumo. Vou falar de Brasil mais para frente, mas acho que a gente tem potencial para crescer mais por conta da demanda que tem por proteína. Se não crescer mais o consumo, vai ser por falta de produto e não por outra coisa.
mas a gente tem sim potencial para crescer aqui dentro. E se os Estados Unidos ocuparem mais as exportações, que é algo que a gente espera, teremos mais espaço para expandir o consumo interno. Então, eu estou bastante tranquilo com o que está acontecendo no consumo brasileiro, ou seja, está crescendo 3%, sim, mas não está crescendo 5%, 6%, porque não tem produto, que senão estaria crescendo 5%, 6%. Essa é a questão. Então, quando nós olharmos as exportações mundiais, eu quero voltar nesse ponto, por isso que é importante você lembrar, Brasil crescendo consumo interno e o crescimento de quase 3%. E lembrem, se tivéssemos mais produto, provavelmente estaríamos crescendo 6, 5 patamares de crescimento bem mais robustos. Chama atenção também o que está acontecendo no México. As taxas de crescimento no México, embora estacionadas nesse momento, eles vêm, quando nós olhamos da onde eles partem para onde eles estão indo, nós vemos que o México ele vem crescendo de maneira significativa o seu consumo, mas eles têm nos Estados Unidos os seus principais compradores dos produtos acabados, suínos, aves, etc. Então, quando os Estados Unidos dão uma barrigada, eles barrigam junto, mas é bom sempre ter o México no radar, porque ele vem crescendo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão muito, muito importante. Vejam que nós temos até 2017, nós tínhamos um padrão na relação da produção e do consumo mundial de milho. Notem que em 2014, 15, 16 e 17, o mundo produziu mais milho do que consumiu. Ou seja, foi um período de aumento de estoque, porque produzimos ano após ano mais milho do que estávamos consumindo. Portanto, isso foi um período de queda no preço, de preços baixos, enfim, em termos globais. Só que a partir de 2018, nós temos aqui uma inflexão, nós temos uma nova tendência, nós temos uma nova situação, onde o consumo passa a ser maior do que a produção. E aqui em 2020, como nós já tínhamos um consumo maior que a produção, e não é pouca coisa, são 11 milhões de toneladas, 1,8% sobre isso é maior do que 1,8% sobre isso, porque, enfim, o ponto de partida aqui é maior. E 2021 nós temos de novo essa situação de consumo maior que produção. Então, nós estamos aqui no 4º ano consecutivo de produção menor do que o consumo. Isso mexe com os estoques, isso mexe com o preço em Chicago, isso mexe com o preço aqui dentro, porque não é um ano, são 4 anos consecutivamente nós consumindo mais. E aí, quando nós olhamos para as exportações, notem que, dado que quem mais está ampliando o seu consumo não é quem está ampliando a sua produção, nós temos um salto nas exportações. E olha, um salto muito generoso, um crescimento de quase 6%. Já tínhamos aumentado as exportações no ano de 2020, apesar da menor produção, nós exportamos mais, e agora nós explodimos na exportação, vamos a 185 milhões de toneladas de exportações. Em que pese, eu quero fazer aqui agora, no próximo slide, eu vou mostrar quem são esses exportadores. Eu vou trazer um pouco mais uma discussão sobre eles, mas eu quero chamar atenção para o dado em si. 185 milhões é um número bastante significativo de comércio internacional de milho. E quando nós olhamos para os exportadores, nós temos aqui um crescimento muito forte dos Estados Unidos, para 67 milhões de toneladas, um crescimento de 43% quase em 2021, Estados Unidos ocupando o seu papel no mercado global, até porque em 2020 tinha sido um tombo nas exportações por conta dos problemas climáticos deles, produziram bem menos, exportaram bem menos. Agora, esse ano recupera e vão para um recorde de exportação. O problema que os analistas lá que acompanham o dia a dia dos Estados Unidos, todas as fontes que nós consultamos, as análises que fazemos juntos com os nossos colegas,
de outros países, sobretudo americanos, fica muito claro que há uma tendência dos Estados Unidos passar desse valor. Os Estados Unidos poderá chegar, alguns analistas acreditam, em 76 milhões de toneladas, que é 9 milhões a mais do que está sendo projetado. Olha, eu talvez acredite que 76 seja um número demasiadamente grande para as exportações, mas 73 milhões é um número bem razoável. E no relatório do próximo mês do USDA, onde a gente deve ter aí a produção já de 2022, é mais comum o USDA fazer revisões mais bruscas nos seus relatórios dos anos no último ano, né? Que hoje é o último ano, mas a partir do mês que vem, onde entra 2022, 2021 já passa a ter revisões mais significativas. Então, eu estou apostando numa revisão importante, se não no próximo relatório, no outro, para as exportações americanas, nós acrescentando aí pelo menos mais 6 milhões de toneladas, podendo chegar em 9 milhões de toneladas a mais, chegando a 76 milhões, como alguns colegas analistas lá dos Estados Unidos estão trabalhando. Então, se os Estados Unidos chegarem nesse patamar, esse crescimento, esses 185 milhões, eles vão mudar. Nós vamos aí para, quem sabe, 194 milhões de toneladas exportadas de milho, o que é bom para o mercado, é bom para o giro, só que se os Estados Unidos tiverem toda essa participação, e é possível, porque o que a gente viu até agora de exportações americanas leva a crer que nós podemos chegar sim nesses patamares, talvez o Brasil, que tem uma projeção de crescimento de 15%, quase 16%, talvez tenha mais produto para o mercado interno. E aí é que eu quero fazer o link com aquilo que nós falávamos lá no consumo. Antônio, então se os Estados Unidos aumentar as exportações, quer dizer que vai ser ruim para o Brasil? Olha, eu diria que nas atuais circunstâncias, eu não diria que vai ser ruim para o Brasil. Primeiro, porque a gente está trabalhando com uma safra menor para o Brasil do que o USDA está trabalhando. E, em segundo lugar, que a gente tem um espaço tão grande de crescer o mercado interno, a demanda interna, que se o Brasil não conseguir chegar nessas 39 milhões de toneladas exportadas e ficar lá nas 37, 36, o mercado interno absorve com facilidade. Então, isso aqui para nós não parece ser problema. Agora, o que chama atenção é que a terceira maior força exportadora do mundo, que é a Argentina, ela não tem uma revisão nas suas exportações para e passo e proporcionais à sua redução de produção. E também a sua estabilidade no consumo. Nós não apostamos numa estabilidade de consumo argentina, porque a Argentina não vive um bom ambiente econômico, ela não vive um bom momento. É muito difícil que a Argentina venha a manter o seu consumo interno de milho. Então, só que ela tem uma produção bem menor. É bem provável que a Argentina não consiga exportar sequer 23 milhões de toneladas. Talvez 22, 22,5 seja um número mais razoável. E por que isso é importante? Porque ela é um exportador preferencial para o Brasil. E quando nós olhamos o Paraguai, por mais que ele venha com um crescimento de quase 30%, ele vem para 2 milhões e 700 mil toneladas, que é um número abaixo do que nós vimos lá em 2015, parecido com 2014, 2013. Então, não é um número que assusta a exportação paraguaia, e o grosso dela vem para cá. Então, não é um número que assusta, não é um número que vai derrubar mercado de milho aqui dentro. Então, nos parece que o mercado está bem ajustado e está bem favorável ao Brasil. Quando nós olhamos as importações, vejam que nós temos uma perspectiva de crescimento de 7,5% das importações esse ano. É claro que a diferença das exportações para importação são aqueles dados não contabilizados ou mal contabilizados, mas, de qualquer forma, um crescimento de 7,5% é um crescimento bastante robusto e que, óbvio, puxado pela China, que cresceu ligeiros, modestos, 69% em 2020 e deve crescer 215% em 2021. Então, passando a ser a maior importadora de milho do mundo e pulverizando o
maior importador, que era o México. Então, nós temos uma situação puxada pela China contundente, por mais que haja lá dúvidas a respeito de novos problemas de influenza, enfim, isso não tem se demonstrado nas importações chinesas. O que nós temos visto é justamente o oposto, a China vindo com uma volúpia imensa para o mercado internacional. Então, mesmo que os Estados Unidos se posicione com um volume maior de exportação, o que está crescendo a China é absurdo, dá e sobra para compor isso que os Estados Unidos pode vir a aumentar suas exportações. E aqui, gente, aqui só para não passar, né? México estável, Japão estável, União Europeia para variar diminuindo, enfim. E aqui nós temos os estoques que eu mostrei para vocês que até 2017 nós tínhamos uma tendência de produção, maior consumo. O que acontecia? Nós víamos o nosso estoque global aumentar. Só que de 18 para cá, nós tivemos uma inflexão, nós tivemos uma mudança de tendência, onde passamos a consumir mais do que produzir, diferente do período 14 a 17, que nós produzíamos mais do que consumíamos. Pois bem, se estamos consumindo mais do que produzimos, os estoques caem, e eles vêm caindo forte. Nós temos uma queda de 5,6% em 2019, e nós temos uma queda de 6,3% para 2021, ou seja, nós estamos com níveis de estoques muito baixos, estamos com níveis de estoque parecidos com 2015. E a relação estoque-consumo está na casa de 9%. Então, é uma relação estoque-consumo muito, 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 muito baixa. E quando nós temos uma relação de estoque-consumo muito baixa, depois que depois que termina de colher na América Latina, costuma ter um range de volatilidade no preço maior. Então, por isso, isso daqui é talvez o principal fundamento que faz nós crermos que há um espaço para o milho subir mais em Chicago. Porque quando nós olhamos a diferença de julho para agora, ela nos parece estar com uma diferença muito pequena, perto do que costuma estar quando temos relação de estoque-consumo tão baixas como estamos vendo agora. Então, nos parece que, após a colheita na América Latina, olhando o terceiro trimestre do ano, que começa em julho, agosto, setembro, é possível nós termos uma melhora do preço em Chicago, e tendo uma melhora do preço em Chicago nesse período, se não houver um derretimento da taxa de câmbio aqui no Brasil, é bem possível que a gente tenha valores ainda superiores ao milho aqui dentro. É lógico, eu não estou projetando isso, não estou trazendo isso como uma verdade, como uma certeza, mas sim como uma possibilidade. Eu diria que, dado esse aumento de oferta, aliás, essa queda no estoque e a relação estoque-consumo estar em 9%, quando isso aconteceu no passado, costumou no terceiro trimestre ter uma volatilidade maior nos preços e ter altas ainda mais altas no terceiro trimestre. Isso é o que aconteceu no passado. Se vai repetir, não sei, mas que é uma tendência, isso não há dúvida, isso há uma tendência. E se é uma tendência, basta que o câmbio se mantenha nos atuais patamares, que nós passamos a ter em reais preços ainda melhores. Os estoques mundiais, eles estão localizados na China, que vem diminuindo estoque, por isso que ela vem importando tão forte, né? Que isso era uma pergunta que eu deixei justamente para agora. Por que a China está aumentando tanto as suas importações? Porque ela está diminuindo estoque. Ela vem diminuindo estoque, ela está numa situação perigosa. Então, ela vem tentando recompor estoque, e mesmo aumentando tanto as importações, ainda assim está com os estoques em queda, o que traz para o milho uma perspectiva positiva de mercado global, não só nesse ano, mas nos próximos 2 anos também, tende a ter uma perspectiva positiva, contanto que os produtores não metam o pé na jaca e não plantem volumes que o mercado não consegue absorver. Estados Unidos baixando estoque, apesar do aumento da sua produção. Brasil aumentando estoque, mas a gente tem um estoque muito, muito, muito baixo, e eu acho que muito difícil conseguirmos terminar essa safra com 6 milhões de toneladas. Sinceramente, eu acho muito pouco provável, porque há uma demanda no mercado interno muito forte, acho muito pouco provável. Acho que esses estoques vão ser menores, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas mesmo que não seja, mesmo que os números sejam esses, eles já são maravilhosos, eles já são muito firmes
para o preço do mercado. Então dado todo esse panorama, dado todo esse cenário, dado toda essa situação em que nós temos um crescente desencaixe entre consumo e produção, com queda nos estoques e exportações muito fortes, importação muito forte. Enfim, quando a gente junta tudo isso, olha os estoques lá caindo, nós temos um aumento muito forte do preço. O preço está em 5,72, um preço que fazia muito tempo que nós não víamos o preço em Chicago nesses patamares. E ele pode, como eu já mencionei anteriormente, ele pode passar a barreira do 6, sim, e quem sabe passar com alguma folga até, se nós mantivermos um padrão do passado de quando o estoque e consumo fica nesse período, nesses níveis tão baixos, vem o pós-colheita na América Latina, vem terceiro trimestre, o preço Chicago dá uma engrenada. Então eu não estou aqui projetando isso, não estou me comprometendo com esse número, mas quero dizer que nós não seremos surpreendidos se no terceiro trimestre, de julho em diante, o preço do milho não subir ainda mais em Chicago. Ele agora tende a, quem sabe, até dar uma estabilizada para esperar a colheita, esperar os próximos relatórios, mas no terceiro trimestre nós estamos trabalhando sim com uma perspectiva firme de ter um preço ainda melhor em Chicago. Quando nós olhamos também o petróleo, e aqui é uma relação que para nós faz muito sentido, o petróleo vem num processo de recuperação. Por que o petróleo é importante? Por conta do uso do milho para etanol. Então, uma vez o petróleo se recuperando de preço, e ele vem aqui já está aqui em níveis que nós tínhamos antes de 2020, ele aumenta o break-even point do etanol. Então, o preço mínimo para fazer sentido produzir etanol, seja de cana, seja de milho, ele sobe. Então, dá mais viabilidade para a produção de etanol do milho, e isso puxa a demanda do milho para etanol. Então, é bem provável que nesse próximo ciclo 21-22, nós tenhamos um crescimento da demanda do milho para a produção de etanol, coisa que nós não temos visto nesses últimos 2-3 anos. Isso deve voltar a acontecer agora no ciclo 21-22. E aqui, então, a gente tem uma correlação entre o preço do barril de petróleo e o preço do milho em Chicago, e vejam que as coisas têm sim uma correlação. Sim, elas têm uma correlação, não é uma correlação perfeita, não é uma correlação maravilhosa, mas sim existe uma correlação entre preço do petróleo e preço do milho em Chicago. Se o preço do petróleo está subindo, tende a subir o preço em Chicago. Então aqui nós já temos o segundo elemento altista para Chicago. Primeiro, baixos estoques globais, até perigosa a relação estoque-consumo, o que costuma aumentar o spread dos contratos de agora para julho. A segunda, mas isso quando chega a julho. E a segunda, os preços do milho na comparação com o petróleo, que está num movimento de alta, acompanhando a recuperação econômica global. Quando nós olhamos agora, então, saímos do mundo, vamos olhar só Brasil. O Brasil, então, tem uma expectativa de crescimento de quase 7%, 109 milhões de toneladas. Aqui está o dado do USDA, nós respeitamos, aceitamos, é isso aí mesmo, só que queremos trazer que a nossa posição é de uma produção mais modesta. Nós acreditamos que essa produção não atinge 109 milhões, talvez fique ali no 103, talvez fique no 105, mas 109 nos parece um número muito, muito alto, dado o que nós vimos acontecer em termos climáticos, em termos do desenvolvimento da safra. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo nós tivemos N problemas, tivemos problema de safra, de seca na arrancada da produção, depois tivemos cigarrinha, no Centro-Oeste também tivemos problemas, então eu acho pouco provável um crescimento dessa magnitude, mas de qualquer forma o número está aí. O consumo mundial o consumo brasileiro deve crescer quase 3%, cresceu 2,2% no ano passado, deve crescer quase 3% nesse, e eu vou dizer para os senhores e senhoras uma coisa: se tiver mais milho, cresce mais. Nós temos um potencial de crescer, ir para 73, 74, basta ter milho. Porque sim, a demanda sobre suínos e aves está muito aquecida, nós temos fechado novos contratos, e isto leva para
para um limite do nosso crescimento da proteína baseado nos grãos. Só que, de fato, a gente vem crescendo a nossa produção num ritmo maior do que o nosso consumo, o que faz com que as exportações tenham que crescer em ritmos cada vez maiores. E é isso que a gente vem observando, né? Nós temos um patamar de exportação bastante grande, caímos no ano passado porque produzimos menos, agora nós estamos aqui recuperando, então nós tínhamos uma produção mais modesta no ano passado, não tínhamos como crescer o que estamos crescendo este ano, mas este ano crescendo, temos então um aumento mais significativo das nossas exportações para 39 milhões de toneladas. Quando nós olhamos as nossas importações, a expectativa é de crescimento para 2,2 milhões, mas eu sinceramente não sei de onde nós vamos tirar esse quase 1 milhão a mais de toneladas. Da Argentina não vai ser, do Paraguai não tem que ser, dos Estados Unidos, pouco provável, vão competir com a China, com milho, pouco provável, vamos trazer da Ucrânia, pouco provável. Então, eu sinceramente acho muito difícil. Agora, essa semana em que eu gravo essa apresentação, nós vimos caiu a TEC do milho e da soja, e eu fico aqui me perguntando, os 4 maiores exportadores que exportam volumes importantes são Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. Brasil, bom, a gente não pode importar de nós mesmos, então dos 4, um está fora. A Argentina está fora, porque para ela ter TEC ou não ter TEC dá no mesmo. Ela não tem a TEC é para terceiros países do Mercosul, ela pertence ao Mercosul, então não faz diferença. Estados Unidos, nós vamos competir com os Estados Unidos, com a China? Pouco provável. Ucrânia, vamos trazer milho da Ucrânia? Em grandes quantidades? Pouco provável. Então, sinceramente, eu não sei de onde nós vamos tirar milho. Então, acho que nós estamos numa situação bastante complicada para quem tem que comprar milho, que é altista para o preço, que é dar firmeza aos preços. Os estoques em que haja uma projeção de 19%, que eu duvido, por conta que a gente não está trabalhando com essa mesma produção, eu diria que a tendência do estoque é cair, e cair para uns 3 milhões de toneladas, por aí, 4, porque não acreditamos que vamos colher 109 milhões de toneladas, então não acreditamos nesse estoque. Nos parece razoável um estoque de, no máximo, 4 milhões de toneladas. Quem sabe até 3, seja até mais, reflita melhor a realidade. De qualquer forma, está aqui o número do USDA, nós estamos sendo transparentes. E vejam que há uma firmeza muito grande do mercado de milho interno, porque nós temos firmeza nas exportações, fraqueza nas importações, firmeza no consumo interno, fraqueza na produção, ou seja, nós temos um cenário onde o mercado interno também está muito firme, lá fora muito firme e aqui dentro também muito firme. E aí nós vemos preço no Rio Grande do Sul chegando a ultrapassar R$ 82 por saco, um preço maravilhoso, preço impensável, enquanto o preço de Chicago lá também crescendo bem, na casa dos 5,72, podendo este preço aumentar, fazer com que esse aumente ainda mais. Quando nós trazemos tudo isso para dólares e sacos de 60 quilos, nós vemos também que o preço do milho no Brasil chegou num teto. O preço do milho no Brasil chegou num teto, porque nós já estamos com o preço acima dos Estados Unidos. Ou seja, hoje é preferível comprar milho americano do que brasileiro em razão do preço, porque o nosso preço está acima. Então, hoje, eu diria que esses R$ 82 é teto. Para que ele suba, eu preciso ter outro teto. E como é que eu construo outro teto? Com alguma mudança. Ou cambial, ou seja, o câmbio sair dos atuais patamares e ir para 6 e pouco, ou então o preço do milho em Chicago subir. E é justamente isso que nós estamos apostando. Numa alta do preço do milho em Chicago, de julho em diante, o que pode trazer para nós um novo patamar. Quando nós olhamos, agora então concluindo,
aqui, em que pese todas as incertezas que temos em relação aos rebanhos asiáticos e as constantes incertezas cambiais, que no Brasil isso incerteza cambial é constante, né? Apesar de tudo isso, nós temos cenários de fundamentos muito bons, seja lá fora, seja aqui dentro. As exportações americanas podem ser significativamente maiores do que está sendo previsto, o que não assusta o Brasil em razão do alto consumo interno que nós estamos vendo e a demanda que temos por proteína, seja de suínos, seja de aves. Temos um preço nos Estados Unidos, nesse momento, mais barato que o milho americano, o que sugere um aumento de exportações mais significativos. Então, aqueles 67 milhões que o USDA está trabalhando e que nós temos colegas nos Estados Unidos trabalhando com até 76, nós estamos trabalhando com 73. Por quê? Porque nós temos um cenário de preço lá fora melhor do que aqui dentro. Então, dá liquidez para o milho americano numa velocidade maior que o nosso. Só que, a partir do terceiro trimestre, então nós temos aqui um novo teto, né? Temos um teto na casa de 82, mas havendo mudanças cambiais ou o preço lá fora subindo, que é o que a gente espera, a gente possa ter uma nova melhoria aqui. As exportações argentinas não foram alteradas de maneira significativa no nosso entendimento, então, apesar da redução da produção, nos parece que a Argentina não dá conta de exportar aquele volume. O Brasil está com uma tendência, uma expectativa de produção de 109 milhões de toneladas, é um número muito alto para o que a gente viu da safra. Tomara que aconteça, mas não acontecendo, firma mais ainda o mercado brasileiro. E nos parece que o próximo relatório do USDA, e isso que eu estou dizendo não quer dizer que o USDA esteja errado, ele justamente faz um relatório por mês, porque as coisas podem mudar. E o que nós estamos tentando aqui fazer é um exercício de antecipar os próximos relatórios. E no nosso entendimento, nós vamos ter mudança nas exportações americanas, vamos ter mudança nas exportações argentinas, nós vamos ter mudanças nas importações brasileiras, nós vamos ter mudanças nos estoques brasileiros e vamos ter mudanças na produção também brasileira. Nos parece que isso começa no mês que vem, no relatório de maio. E também nos parece que há espaço sim para mais altas em Chicago, em razão desses estoques mundiais estarem em níveis muito baixos, conforme eu já mencionei. Então eu quero agradecer aqui de coração mesmo, a atenção de cada um dos senhores, cada um das senhoras que nos prestigiaram em assistir a nossa palestra. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sindicato Rural de Getúlio Vargas, muito bem presidido e liderado pelo Luiz. Quero mandar um abraço para o Luiz, quero mandar um abraço para o Beledelli, nosso ex-presidente, mandando um abraço para o Beledelli, quero mandar para todos os ex-presidentes do sindicato, quero dar um abraço fraterno em cada membro da diretoria do sindicato e cada uma das pessoas envolvidas diretamente nesse fórum do agronegócio tão importante, que trata do trigo, que trata do milho, e que é muito mais do que o Norte Gaúcho agora, com essa divulgação online, porque não tem nada de virtual aqui, eu estou fazendo uma palestra real, que não tem nada de virtual, que é real, só que por meios virtuais, ela é online, mas ela não é virtual, ela é real. Então, parabéns ao sindicato, parabéns a todos que se envolveram nesse processo, desde a Deise até o presidente, passando por toda a diretoria e todas as pessoas que nos ajudam muito nesse processo. Um grande abraço, espero que esses dados sejam úteis. Até uma próxima oportunidade.